Sejam todos bem-vindos nessa noite para juntos nós estarmos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Quero saudá-lo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, a sua família. Que neste momento você possa se livrar de toda e qualquer distração, que você possa se conectar aí. Tem aí embaixo, desse vídeo para você curtir, compartilhar, ative aí as notificações. Quanto mais você curtir, mais longe este vídeo vai chegar. Você possa também compartilhar aí nas suas redes sociais, nos seus grupos aí, para uma pessoa que você entende que está passando por um momento, precisa receber essa mensagem, essa palavra. Este culto aqui nessa noite, hoje, dentro da nossa campanha, dos nossas 12 quinta-feiras de clamor, vamos estar clamando pelo mês de outubro, e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a tua casa, para a tua família. Então se conecte aí, tire tudo aquilo que venha te atrapalhar, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor, porque Ele tem uma palavra para a tua vida, para o teu coração, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, nós rendemos graças, Pai, por estarmos aqui, Senhor, neste dia, para estarmos glorificando, exaltando ao Seu nome, para declararmos, ó Pai, a nossa total dependência ao Senhor, dentro desta campanha, ó Pai, que o Senhor tem movido, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, sobre cada família, sobre cada um que aqui tem participado. Aceita o nosso culto, a nossa adoração, vai de encontro a este lar, vai de encontro a esta família, este carro, neste celular, onde quer que estejamos sendo assistidos, vistos neste momento, Senhor, que a Tua palavra, que o Teu Espírito entre nesta casa, nesta família, e eles possam viver um milagre da parte do Senhor. Adore o Senhor conosco, fique conosco neste momento. Amém, irmãos? Nós queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Cante conosco, irmãos, sino da nossa harpa cristã, em fervente oração. Louvado seja Deus. Oração, venha ao seu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que está
Amém? Louvado seja Deus. Eu quero voltar a palavra para o presbítero Tiago. Ele estará fazendo a leitura oficial dessa noite. Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero ler aqui com os irmãos um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 7 e no verso de número 37. Evangelho de João, capítulo 7 e verso 37, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crer em Cristo, do seu íntimo, do seu interior, fluirão rios de água viva. Creia nessa palavra nesta noite. Você vai se tornar um rio, uma fonte a jorrar, frutificar para a glória do Senhor, para a glória do teu nome. E aproveitando esta palavra, eu quero orar juntamente com você, pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, pela sua necessidade. Você aí neste momento, se você pudesse colocar de pé, se coloca a mão no seu coração, aponta para aquilo que você precisa, apresenta ao Senhor nesta oportunidade a sua necessidade, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós louvamos o Teu nome por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Estende as Tuas mãos, ó Pai, sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada lar. São necessidades diversas e distintas, ó Pai, e o Senhor entende e sabe quais são. Que o Senhor possa pôr as Tuas mãos, enviando a Tua providência, a Tua bênção. Nós cremos e declaramos, ó Pai, o milagre, a cura, no nome de Jesus, na vida desta pessoa, deste irmão, desta irmã, desta família que nos acompanha neste momento, ó Senhor. Aquele que está vendo, Senhor, este vídeo, que nos acompanha agora, ó Pai, que ele seja tocado, transformado. Ó Pai, nós cremos como a Tua palavra que nós lemos, que do nosso interior fluirão rios de água viva e vai jorrar, frutificar para a glória do Teu nome, Senhor. Continua nos abençoando, nos dando graça, em nome de Jesus nós rogamos a Ti, ó Pai, certo, Senhor, da Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor, meus irmãos, nessa noite. Vamos cantar um hino que diz: de coração para coração, amém? Cante junto conosco aí do seu lar. Louvado seja Deus. Aleluia. Os meus
Louvado seja Deus. Amém. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão em casa nos assistindo. Lembrando que a nossa campanha ainda continua, tá? Então, estamos no mês de outubro. Quem estiver aí nos assistindo, não esqueça de colocar os seus pedidos em oração. E crendo que o Senhor, Ele vai fazer realizar os nossos pedidos. Amém? E Ele vai dar aquilo que você precisa receber.
Senhor. Não estamos aqui presentes, não estamos aqui na igreja, mas graças a Deus ainda podemos adorar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor no nosso lar, com a nossa família. Então reúna sua família nesse momento e declare que Ele é belo entre milhares e milhares. Amém? Glória a Deus. Nós queremos louvar o nome do Senhor. Que você possa declarar, assim como nós aqui declaramos nessa canção, que o Senhor é o teu amado. Que você possa ser achado nele nessa noite. Continue crendo, confiando, declare com a sua casa, com a sua família, que Ele é o amado da sua alma, da sua vida, no nome de Jesus. Nós vamos estar agora meditando na palavra do Senhor. Convidar aqui nosso diácono, Felipe, vai estar nos ministrando a palavra neste momento. Que você, mais uma vez, eu reforço essa atenção sua. Livre-se das distrações, curte, compartilhe, comente, envie para o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem possa chegar a mais vidas e o nome do Senhor seja glorificado. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, o teu servo, teu filho, e vai estar fazendo, Senhor, a exposição da tua palavra. Toma ele nas tuas mãos, dele sabedoria, graça, prepara os nossos corações para receber, Senhor, a tua instrução e conhecermos a tua vontade para nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Quero saudar os irmãos com o Pai do Senhor, a todos que estão aí na sua casa. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. E refletindo sobre as mensagens que foram transmitidas nos últimos cultos, eu vejo que o Senhor nos levou a uma série de ministrações guiadas por pessoas diferentes. Eu quero que você abra a sua Bíblia rapidinho aí comigo, em Tiago, capítulo 2, o versículo de número 26. Tiago 2, capítulo 2, verso 26. Eu vou lendo e assim os irmãos vão acompanhando. Assim diz a minha tradução. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Na tradução que aparece aqui para mim, no meu retorno, diz: porque assim como o corpo está sem o espírito, está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, tem uma canção, uma música brasileira popular muito conhecida, em que a artista diz o seguinte: quero poder jurar que essa paixão jamais será. E aí vem o refrão: palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momentos, palavras, palavras ao vento. Uma canção muito conhecida da Cássia Eller. E a gente vê nessa canção a exposição da autora um sentimento de se comprovar aquilo que se fala. A autora, ela vem, através dessa canção, tentar comprovar que o amor daquele seu amado vai além do discurso, além das palavras. Palavras apenas. E as palavras, as nossas palavras, por ora, elas podem ser cheias de significados, né? As palavras significam coisas. Mas muitas das vezes as nossas palavras, mesmo tendo muitos significados, elas podem estar vazias de sentido. E como nós podemos comprovar aquilo que nós falamos? Qual é a prova cabal daquilo que nós falamos? A resposta é muito simples, são as nossas atitudes. Se você fala algo, você deve corresponder com aquilo que você fala. O seu discurso deve ser
conferido com as suas ações. Assim, diz a autora, como eu vou comprovar o amor daquele meu amado? Pois ele só me joga palavras apenas, e as atitudes não correspondem com as suas palavras. E aí, meus irmãos, eu te faço uma pergunta: como é que você diz que ama o seu cônjuge se você não dispõe tempo, demonstra afeto, não dá atenção, não dedica aquilo que você tem para compartilhar com o seu cônjuge? Você pode muito bem dizer que ama uma pessoa e apenas o discurso ficar como algo só dito, né? Não adianta, vou usar aqui o Tiago, que está aqui com a Daniele, não adianta o Tiago dizer para a Daniele, Daniele, eu te amo, mas chegar em casa, Tiago, a conta de luz está atrasada, né? De luz e etc, e você não dá o mínimo para o seu cônjuge, você não dá o seu tempo, ele não dá afeto, atenção. Então as palavras, quando elas não são conferidas de atitudes, elas são palavras vazias. Por mais que elas tenham sentido, elas são vazias, porque elas não são verificadas com as atitudes. E Jesus resume a lei em 2 mandamentos apenas, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E agora eu faço uma pergunta para você examinar o seu coração. Como é que você diz crer em Deus se a sua atitude não corresponde com ações a respeito do seu amor a Deus e a seu amor ao seu próximo? Se você diz que crê a Deus e essas ações não corroboram com as suas palavras, a sua crença, Tiago me garante dizer que elas são mortas. A ideia que Tiago traz aqui é o seguinte, e um professor meu na faculdade sempre dizia isso: não há, preste muita atenção nessa frase, não há diferença no que você crê e no que você vive. Não há diferença. Há diferença naquilo que você diz crer e no que você vive. Vou repetir para você decorar. Não há nenhuma diferença entre o que você crê e o que você vive. Há diferença naquilo que você diz crer e o que você vive. Mas, se você olhar por esse lado, você fala assim: então, Felipe, a nossa fé se resume a fazer boas obras. Se eu sou um bom cristão, eu preciso mostrar as minhas boas ações e isso é suficiente para me justificar perante Deus, me fazer justo perante Deus. Então, se eu fizer as minhas boas atitudes, manter a minha boa conduta, isso é o selo de que eu sou um bom cristão. Eu posso te dizer que sim, mas eu quero te levar a uma reflexão hoje, nessa noite, em que a Bíblia parece se contradizer nesse assunto. E eu quero demonstrar para vocês como esse assunto é muito mais complexo e, ao mesmo tempo, muito mais simples de ser resolvido. Vamos comigo em Romanos, capítulo 3, o verso 24. Romanos, capítulo 3, o verso 24. Diz assim a minha palavra: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. Vou me utilizar do meu retorno agora. Essa versão diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, que todos nós somos pecadores, nenhum de nós tem dúvida disso, né? Todos nós sabemos que pecamos e falhamos e temos os nossos delitos, mas a Bíblia nos garante, em Romanos capítulo 3, 24, ainda em Romanos capítulo 5, vai dizer que nós somos justificados, ou seja, nós somos, mesmo sendo pecadores, Deus nos faz santos de forma gratuita. O que é uma coisa gratuita? É uma coisa que você não tem que pagar por isso. Então, se eu tenho aqui esse lencinho aqui, eu falo assim, ó, há uma diferença entre eu cobrar um preço por esse lencinho para você tê-lo e algo gratuito em que eu vou te dar. Algo que eu não tenho que pagar, ele não requer nenhum preço. E a Bíblia nos garante que nós sermos feitos justos perante Deus não tem nenhum preço a ser pago. Ou seja, você não precisa pagar nenhum preço para ser justo perante Deus. Zero preços. E aí o verso 25
Põe aí para mim, Ellen, por gentileza. Diz assim, ó. A qual Deus propôs para a sua propiciação pela fé no seu sangue. Só até aí. O texto diz que essa graça de Deus, em que nos faz ser santos, nós tomamos ela pela fé. Olha só a parte A do versículo. A qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Então, para você se tornar justo perante Deus é algo gratuito. O que eu preciso fazer, Felipe? Você só precisa crer, você ter fé no sangue de Jesus. E aí o verso 27 vai terminar, o 27 e 28 vai terminar assim. Onde está então a vanglória? Algumas traduções mais antigas vão dizer assim, onde há a jactância? É excluída. Outras traduções vão dizer, aonde está o orgulho? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. O 28 diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O texto está falando aqui que não há espaço para mim e para você sentir orgulho de sermos justos perante Deus, pois Deus nos justifica independentes das nossas obras. Aí você pode falar assim, poxa, Felipe, então eu não entendi mais nada. Porque Tiago fala que a fé sem obras é morta, e Romanos está me falando que eu sou justo independente das minhas obras. Eu não estou me entendendo. Parece que a Bíblia está entrando em contradição aqui, Leandro. Um pede para eu cumprir as obras e outro me pede para apenas me alicerçar na fé, que é suficiente para a salvação independente das obras. E, meus irmãos, se você tem confusão com esse tipo de assunto, não se intimide, pois o próprio Martinho Lutero tinha esse problema com esse texto e alguns historiadores dizem que ele escreveu vários comentários, mas ele pulou propositalmente o livro de Tiago porque ele não sabia resolver essa questão. Então, é interessante a gente entender por que a Bíblia parece se contradizer nesse assunto. E eu quero te mostrar que o problema tão complexo, na verdade, ele é muito simples de ser resolvido. E vai gerar em nós uma reflexão para a gente colocar em prática amanhã no nosso dia a dia. Olha só o que diz, e que interessante que a palavra diz a nosso respeito. A Bíblia nos garante que a fé sem obras é morta. Isso todo mundo sabe de cor. A fé sem obras é morta. Mas o caminho inverso, Tiago, também é verdadeiro. As obras sem fé também são mortas. Em Isaías 64, verso 6, diz assim, uma pequena parte do texto diz, somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. O que a Bíblia quer dizer a respeito disso? Que nós, sendo pecadores, quando a gente pratica boas obras, a gente tem um comportamento agradável a Deus, e a gente se apoia nisso, a Bíblia diz que a nossa justiça perante Deus é como um band-aid usado. O que você faz com um band-aid usado? Você usa de novo? Você guarda para mais tarde? Guarda para recordação? É um negócio imundo, você pega e descarta, você joga fora. É algo nojento. E a Bíblia diz que perante o Senhor, a nossa justiça é como um trapo imundo. Imagine os nossos pecados, Tiago. E olhando para isso, a gente consegue enxergar que as obras por si só, elas não têm poder de salvar nem eu nem você. Por mais que você seja certinho em tudo que você faz, por mais que você ache que você seja correto em tudo que você faz, a Bíblia me garante que a sua justiça não vale de nada por si só. O único meio para a salvação é crendo que Jesus Cristo é o Senhor. É o único caminho. Mas crer, convenhamos, crer é um critério totalmente subjetivo. Você não tem como saber se a pessoa do seu lado crê ou não. Ela pode dizer com palavras que crê, mas você não tem como acessar o coração dela. O salmista diz sim que o Senhor sonda o nosso coração e nos conhece.
Mas eu e você não temos essa capacidade de saber se as nossas palavras elas estão motivadas com sinceridade ou se elas são apenas discursos vazios. E aí, por isso que as obras têm esse papel fundamental. Elas não têm papel na nossa vida como um instrumento de salvação, mas ela é um ato externo para mostrar se a nossa fé é de verdade ou é de mentira. Se você crê como ato da sua fé, você produz um comportamento agradável a Deus. Mateus, capítulo 7, do 16 ao 20, ele vai dizer o seguinte: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Na NVI diz assim: assim pelos seus frutos vocês serão reconhecidos. Ou seja, se você crê de fato, o seu comportamento, as suas escolhas, as suas atitudes, as suas boas ações, elas são consequências, elas só podem ser testadas, de fato, como um fruto, como algo consequente. Ela não tem poder para te salvar, mas ela é uma consequência de uma vida transformada por uma fé verdadeira. A Bíblia, então, meus irmãos, nos apresenta 3 critérios para a gente avaliar nessa noite o meu e o seu coração, para sabermos se o meu coração e o seu coração está alicerçado numa fé verdadeira, ou se nós estamos aqui cumprindo ritos religiosos, se nós estamos nos cobrando em ser pessoas melhores apenas para satisfazer algo que não é sincero, algo que não provém de uma fé genuína em Cristo Jesus. E eu quero refletir com vocês nesses 3 motivos e te indagar a passar o seu coração nesse teste nessa noite, para ver se você está com uma fé alicerçada em Cristo Jesus verdadeiramente. O primeiro critério, eu quero que você que pode ir na sua casa e anote isso. O primeiro critério é o amor como motivo. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 13, o verso 3. Olha só, um verso tão conhecido, mas que pode passar despercebido. Olha o que diz o texto. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É possível você fazer tantas boas obras, a ponto de entregar o seu corpo para ser morto, e não ter amor nisso que você está fazendo. É capaz de você entregar cestas básicas, doar sangue, fazer tantas coisas, dar esmolas e etc, etc, e não ter um pinguinho de amor nisso que você está fazendo. E a palavra de Deus me garante dizer que sem o amor, nada disso que você está fazendo é válido. É possível fazer as boas obras sem nenhuma compaixão. E eu digo mais, Tiago, a maioria das obras de caridade que nós temos no nosso contexto hoje é mais para satisfazer uma questão nossa. Eu fiz a minha parte, eu fiz boas obras. É mais fácil eu dar os R$2 que eu tenho no meu bolso para aquele morador de rua, para ele parar de me encher a paciência. E eu ficar bem comigo mesmo, porque eu ajudei alguém, do que eu sentar com ele e entender qual é a necessidade dele. Às vezes a necessidade não é comida, às vezes a necessidade é afeto, às vezes a necessidade é alguma ajuda que, se você puder engajar com seus irmãos da igreja ou com outras pessoas, você pode ajudar de fato. Mas para satisfazer um desejo nosso, às vezes a gente só ajuda de qualquer forma. E a palavra de Deus me garante que a lei ela é resumida em 2 aspectos. Eu acabei de falar isso: o amor ao próximo e o amor a Deus. E aí, se você tem boas ações e ela não passa no filtro
de que você está amando o seu próximo naquele ato de fazer uma boa ação, e você está amando a Deus fazendo aquilo, um amor sincero, um amor genuíno, porque fé é um critério difícil da gente acessar, mas o amor não. É fácil a gente acessar o amor. O amor, ele é algo expresso. Então, o primeiro passo, como eu vou saber se a minha fé está alicerçada de fato em algo sincero, em algo concreto? O amor como motivo. Se as minhas atitudes, eu deixo de fazer certas coisas, às vezes nem é porque nem eu entendo, mas é porque vai ferir o meu irmão. Porque eu tenho responsabilidade, eu sei que isso não vai me fazer mal, mas se eu fizer, vai ferir aquele meu irmão. Então, como amor ao próximo, eu não vou fazer. Ou senão, porque eu até posso fazer, mas vai ferir ao meu Deus. Vai ser um pecado contra o meu Deus. Então eu não faço. Se suas boas obras passam por esse critério, então é um bom passo. O segundo motivo, anote aí, obediência à palavra de Deus. Em 1 João vai dizer que desobediência à palavra de Deus é uma das definições que a palavra de Deus nos dá para pecado. Ou seja, tem ações que por si só já são más. Por mais que você tenha boas intenções, se você cometê-las, você estará fazendo algo ruim. Ninguém acha que você matar alguém com boas intenções é algo bom. Não, matar alguém é ruim e ponto. E você pode pensar, mas isso é um lado muito extremo. Mas olhando esse lado de caridade, meus irmãos, eu já vi muitas pessoas falando assim, eu sei que, por exemplo, aquele morador de rua, ele está me pedindo dinheiro para tomar uma pinga, para usar uma droga, e eu vou dar aquilo para ele se aliviar, para ele ter aquela satisfação. Então eu vou dar conscientemente. A palavra de Deus me garante, meus irmãos, que isso é algo errado. Que se eu financio algo que vai contra os princípios da palavra de Deus, então esse amor ele não é genuíno. Então essa condição de a gente ser obediente à palavra de Deus, ela é quebrada, por mais que você tenha boas intenções. Se a atitude em si é ruim e vai contra os princípios da palavra de Deus, então ela já caiu. Então, primeiro ponto, amor com motivo. Segundo, obediência à palavra de Deus. E terceiro e último, o objetivo. É um objetivo correto. Qual é o objetivo das suas boas obras, das suas boas ações, do seu modo de agir, das suas escolhas? A palavra de Deus me garante que é um só. Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Você sabe por que você nasceu? Você sabe qual é o motivo de você existir? Alguns teólogos se reuniram algumas centenas de anos atrás, discutiram esse tema e chegaram a uma conclusão, que está num documento da igreja, um documento chamado Catecismo Menor de Westminster. É um documento que você pode acessar aí na sua casa, na internet. E eles chegaram à conclusão de que alguns filósofos vão dizer que o motivo de nós existirmos é para satisfazer os nossos desejos, satisfazer os nossos prazeres. Alguns vão dizer que nós nascemos para ser felizes, né? Mas a palavra de Deus, e em concordância com o que esses teólogos decidiram, é de fato que nós somos feitos única e exclusivamente para a glória de Deus. Eu vou repetir. Nós somos feitos única e exclusivamente para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O Tiago leu no domingo Romanos 12, e olha que interessante, é uma linguagem muito linkada ao que está aqui nessa noite. Pois a linguagem ali ele diz que nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A linguagem ali é que agora você não é só crente quando você vem no culto, mas a linguagem ali é que o seu culto racional é a sua vida, você é o sacrifício. Então a sua vida é um culto. Sabe quando o culto começou para você? Quando você nasceu, você pegou o microfone e falou: salve os irmãos com a paz do Senhor. E sabe quando vai terminar o culto? Quando você morrer, você vai dizer assim: agradeça a oportunidade em nome de Jesus, as palmas louvam ao Senhor.
e aí acabou o culto para você. Enquanto isso, a sua vida é um culto. A sua vida é uma demonstração de glória a Deus. Deus não fica no seu santo trono esperando a hora do louvor para ser adorado. Para chegar aqui e falar assim, agora eu vou ser adorado, pastor Jorge. Sabe qual é o momento em que Deus está esperando ser adorado? Na sua segunda-feira de manhã, na sua terça, na sua quarta, na sua quinta, na sexta, e assim por diante. A sua vida é um culto. E se a sua vida é motivada a dar glória a Deus, isso é muito sério. Paulo, em Atos 17, 29, vai dizer assim em uma frase. Eu quero pedir que o grupo de louvor suba aqui por enquanto. Em Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Meus irmãos, a vida do cristão é uma expressão de louvor a Deus. Eu não sei cantar, Felipe, eu não sei tocar um instrumento. Pelo fato de você respirar, é um louvor a Deus. Você está compondo a sinfonia com toda a criação. A sua vida é um culto de adoração a Deus. Mas ela por si só não é suficiente. Ela precisa ser acompanhada de uma fé, de um coração com amor. Ela precisa ser acompanhada de obediência à palavra de Deus. Em terceiro, uma consciência de que a sua vida, ela é para a glória de Deus. Que nessa noite você possa examinar o seu coração, meu irmão, para ver se você tem sido uma árvore frutífera ou não. Se na verdade o seu comportamento, as suas escolhas, suas ações, elas são apenas a expressão de uma fé verdadeira que dá frutos como boas atitudes, ou se você tem feito apenas para cumprir um rito religioso e para ficar bem com Deus. Porque se você não cumprir, você vai ficar mal com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus já pagou tudo que tinha que ser pago. A nossa vida é uma expressão de louvor a Deus como uma consequência. E eu te convido nessa noite a fazer uma reflexão. Meus irmãos, há uma linha no aconselhamento em que alguns teólogos vão dizer o seguinte, que a nossa natureza é essa. A palavra de Deus nos garante que nós fomos feitos para a glória de Deus. E aqueles cristãos que acabam por uma coisa ou outra desviando desse caminho, ou até mesmo estando dentro da igreja, ou às vezes fora da igreja, sem conhecer a palavra, e acaba procurando sentido em outras coisas, ela acaba colapsando, Marquinhos. Porque a natureza dela diz que ela é para a glória de Deus. Só que ela vai buscar satisfação, ela vai buscar sentido, ela vai buscar razão em outras coisas, que dão até um preenchimento ali no momento, mas depois acaba. E isso vai acabar colapsando. E aí a gente tem números alarmantes de pessoas depressivas, de pessoas que às vezes tiram a sua vida, porque colocam a sua esperança, o seu motivo de viver, às vezes numa família, em amigos, em festas, em baladas, em dinheiro, seja lá o que for. Mas quando eu entendo que eu fui criado para a glória de Deus, e que eu creio que eu fui salvo por Cristo Jesus, as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas escolhas, elas são mudadas. O meu jeito de viver, ela é mudada. As minhas convicções, elas são completamente mudadas por um Deus que me livrou das garras da morte. Amém? Eu quero orar por você nessa noite e te provocar a orar a respeito disso. Se você tem colocado os seus caminhos perante o Senhor como algo frutífero, ou se você tem se cobrado apenas para estar bem com Deus, ou sei lá, se você tem se cobrado de forma indevida, eu quero te trazer paz, dizer que o preço já foi pago, mas que as boas obras elas testificam, para que a sua vida não seja como diz a canção que nós lemos lá no começo, palavras apenas, palavras vazias, palavras, que a gente possa testemunhar com a nossa vida. Paulo diz que nós somos cartas abertas. O que as pessoas têm lido a respeito de nós? Será que ela tem lido aquilo que nós falamos ou ela tem lido aquilo que nós temos vivido? Que o nosso coração possa identificar isso nessa noite, amém? Vamos orar, meus irmãos.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante de Tua presença, para, Senhor, olhar o nosso coração. Nós não temos a capacidade, muitas vezes, de olhar aqueles motivos mais ocultos, aqueles motivos mais profundos, que tomam a nossa identidade. A gente não tem a capacidade, Senhor, de identificar, às vezes, algumas mazelas que a nossa alma, a nossa vida, a nossa trajetória deixou, alguns traumas. E, meu Deus, a gente pode, às vezes, por ter sido criado em um contexto um pouco religioso, pode ser o motivo de alguns, a gente se cobra de viver uma vida certinha, porque ai de mim se eu não estiver fazendo aquilo que o Senhor pediu quando Jesus voltar, eu vou para o inferno. Mas a Tua palavra nos mostrou nessa noite que o preço já foi pago, mas a gente não deve se acomodar, pois uma vida que foi transformada, ela é impossível permanecer da mesma forma. Uma vida que teve um encontro com Jesus Cristo, ela é impossível de viver de igual forma. Os nossos hábitos mudam, as nossas escolhas mudam, os nossos jeitos de viver, o nosso jeito de falar, a ponto de alguns cristãos na história da igreja serem reconhecidos apenas pelo jeito de andar, pelo jeito que liam seus livros, pelo jeito que escreviam suas canções, escreviam seus livros, pelo jeito que pintavam os seus quadros. E, meu Deus, o que tem acontecido conosco? Será que a gente tem se baseado numa fé genuína, numa fé alicerçada na Tua palavra, na fé que de fato muda o coração? Ou será que a gente tem baseado apenas em cumprir ritos? A fé sem obras é morte, Jesus, nós sabemos disso. Mas as obras sem fé, elas são inúteis. C.S. Lewis nos dizia, Senhor, e isso é verdade, aquilo que que não é eterno é eternamente inútil. Isso é uma verdade. Se as nossas ações não contribuem para a eternidade, elas são eternamente inúteis. E que as nossas ações possam contribuir com o nosso galardão lá em cima, de fato, mas apenas como uma consequência de uma vida transformada pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor visite o coração dos meus irmãos e o meu, e que a gente possa sair escaneado pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra não depende da minha eloquência, não depende, Senhor, do meu discurso, pois ela é viva e eficaz, e eu creio que aonde ela será lançada, ela irá encontrar uma boa terra para Senhor, frutificar e trazer frutos nessa noite. Por tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Glória a Deus. Nós queremos louvar o Senhor nesta noite, diante dessa palavra que aqui nos foi exposta, que você possa guardá-la no seu coração, que essa palavra possa frutificar para o louvor e a glória do nome do Senhor. Levando ainda, irmãos, a cabo a nossa campanha, como é de costume, nós vamos levantar um clamor aqui pelo mês em vigência que nós estamos aqui fazendo, para que Deus possa ir de encontro e que possa ser um mês
de transformação, um mês de bênção e de louvor para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, aqui diante, Senhor, de tudo que nos foi exposto nesta noite, que o Senhor possa ir de encontro a cada vida, a cada família. Nós clamamos, ó Pai, aqui pelo mês de outubro, que seja, Senhor, um mês completamente diferente de tudo quanto nós já temos vivido e presenciado, Senhor, nesses últimos dias. Que seja um mês, Senhor, de paz, de glória, um mês, Senhor, de milagre. Nós declaramos, nós trazemos à existência um milagre, Senhor, na vida da tua igreja. Visita cada família, cada lar, cada casa, cada irmão, a cada necessidade. Que seja um mês que nós venhamos triunfar, que a nossa vida venha glorificar o teu nome, e que todos possam ver o Senhor em nós, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos a tua bênção, Senhor, para o mês de outubro, que as portas possam se abrir, espiritual, familiar, financeira, material, e acima de tudo, que a nossa intimidade, comunhão com o Senhor aumente a cada dia mais, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Glória a Deus. Nós queremos agradecer o Senhor por essa oportunidade. Nós queremos agradecer pelo seu carinho, pela sua atenção conosco. Queremos também ressaltar, você que ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, entra lá, acompanha o nosso trabalho, entra lá, ativa também as suas notificações, visita o nosso Instagram, @ADELShaddai, também estamos no Facebook, @ADELShaddai também, tudo muito fácil, assim como também aqui no nosso canal no YouTube. Então compartilhe essa mensagem, curte, espalhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você assim puder. Você também que gosta de orar, nós estamos em campanha de oração no nosso Instagram oficial da igreja. Todos os dias às 0 hora, nós estamos orando, clamando pelo Brasil, clamando pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Entre lá, orem conosco, porque ainda falta um pouquinho, mais um pouquinho nós vamos estar juntos, reunidos aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você tenha um final de semana repleto da bênção do Senhor. Domingo nós te convidamos, neste mesmo canal, que você venha acessar, compartilhar do nosso culto aqui e receber das bênçãos do Senhor para a glória do nome dEle. Senhor, em nome de Jesus, nós rendemos graças por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando e dando vitória ao teu povo, à tua igreja, para a glória e o louvor do teu nome, Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito do Senhor esteja com todos. Que o Senhor possa entrar em cada vida, em cada lar, abundar em paz e graça e a tua presença perene, para a glória do nome de Jesus. Assim nós pedimos e desejamos. Deus te abençoe, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.